No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o recurso que o Instagram se prepara para pôr em uso com a obrigação de colocar a data de nascimento como forma de combater o uso indevido de menores. Será que a inteligência artificial deles vai funcionar? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. No episódio 69 deste podcast, tinha trazido a notícia sobre os planos do Facebook em criar um Instagram para menores de idade e o quanto isso irá trazer polémica. Lembro que mencionei o facto do Instagram declarar o quanto eles sabem que há menores de idade a usarem as contas do Instagram sem a devida autorização, pois mentem na data de nascimento a quando da criação da sua conta. Posto isto, é verdade que esta rede social, de uma forma ou de outra, sempre deu a entender que ela tem vindo a trabalhar nestes últimos anos em forma de como conseguir acabar com este flagelo, que é o uso indevido por parte dos menores e os riscos inerentes que estão associados, como é o caso da pornografia infantil. A medida mais recente que o Instagram quer implementar como forma de combater esta situação passa pela exigência que todos os utilizadores desta plataforma coloquem e informem a sua data de nascimento para então apurar assim a sua idade. Segundo o Instagram, isso irá garantir que as experiências do aplicativo sejam apropriadas e seguras para a idade de cada utilizador. Aí vocês perguntam-me muito bem, mas André, o menor não pode à mesma mentir na data quando está a criar a sua conta? Como disse noutra vez, pergunta pertinente, mas com uma resposta muito interessante e já lá vamos à sua explicação. Ao contrário do que era feito no passado, que mencionar a data de nascimento era apenas facultativo, agora passa a ser obrigatório. Essa notificação irá surgir quando abrirmos o aplicativo do Instagram e caso não seja mencionada a respectiva data, o Facebook, que é a empresa-mãe, diz que não será possível continuar a usar a rede por muito mais tempo. O Facebook ainda disse que poderão aparecer em alguns momentos mensagens de aviso em cima de algumas publicações pedindo a sua data de nascimento antes que cada um de nós possa visualizar essas mesmas publicações até que seja informada a data. Agora é que a coisa fica muito interessante. É que apesar de as pessoas poderem mentir na sua idade, o Facebook afirmou que está a usar a sua inteligência artificial para perceber a idade das pessoas com base em coisas como post do Feliz Aniversário, entre outras situações que essa mesma inteligência artificial possa, entre aspas, vasculhar. Eles disseram o seguinte, abre aspas, no futuro, se alguém nos disser que está acima de certa idade e a nossa tecnologia nos disser o contrário, mostraremos a essa pessoa um menu de opções para a verificação da sua idade. Este trabalho ainda está nos estágios iniciais e esperemos compartilhar mais em breve. Fecha aspas. Outras medidas já têm sido tomadas no passado recente por parte do Instagram para a proteção de menores, como por exemplo a proibição para que adultos enviem mensagens a menores de idade quando eles não se seguem e que contas suspeitas apresentem documentos de identidade para permanecerem ativas. Como vos disse, caros ouvintes e seguidores deste podcast da tecnologia, no seguimento daquele episódio que eu vos tinha trazido no episódio 69, sobre o Facebook querer criar um Instagram para menores como forma de continuar a dar seguimento ao seu negócio, mas então assim poder contornar este flagelo que é o caso dos menores estarem a usar o Instagram de forma incorreta, né, porque não estão autorizados para tal.
Então eles tiveram essa ideia de querer criar um aplicativo para então esses menores, como forma então de combate a este flagelo. O que é certo é que eu tinha-vos trazido essa notícia naquela altura e sabia e sei que isso é uma notícia que irá ainda trazer muita polémica, que ainda fará correr muita água debaixo da ponte, mas o que é certo é que enquanto isso não se resolve e não se encontra ali uma forma que seja mais correta para se resolver esta situação, o que é certo é que eles sabem que existe milhões de crianças em todo o mundo a usar indevidamente o Instagram, e como isso, e quando não se toma outras medidas mais fortes, têm que ser tomadas medidas no imediato para resolver esta situação. Não sei até que ponto é que esta tecnologia que eles querem implementar possa vir a resultar. Sinceramente, bem no fundo, bem trabalhado, acredito que sim, porque se eles sabem, por exemplo, que as pessoas possam se conhecer através da sua localização, ou seja, que se conheceram no passado e que se encontraram, eles sabem que as pessoas até se conheceram no passado, sabem quando é que divórcios aconteceram, sabem quando é que novos relacionamentos aconteceram, por base da interação dos devidos utilizadores. Acredito que esta inteligência artificial bem trabalhada possa, através de postagens, através de fotografias, através de localizações, sei lá, através de infinitos recursos que eles têm, que possam descobrir se a pessoa está a mentir na sua idade ou não. Aqui a questão é, acredito que uma das medidas que possam ser tomadas quando eles descobrirem que a pessoa está a mentir na sua idade, ou seja, que é o menor que está a usar a conta, passa por eles pedirem um documento de identidade. Não sei até que ponto é que isso poderá ser legal ou não. Eu até acredito que sim, como se vocês não sabem, passam agora a saber. Quando vocês abrem uma conta bancária naquelas contas digitais ou quase digitais, por exemplo, nós em Portugal temos atualmente o Active Banco, temos atualmente o Moi, temos, salvo erro, acho que até o Santander, que também já permite fazer de forma online, e quando vocês criam a conta online, sem terem que deslocar a um balcão para abrir essa respectiva conta, uma das coisas que eles pedem é o documento identificativo, para ver o documento em ambas as laterais, cima e baixo, frente e verso, e assim sucessivamente. Ou seja, uma das coisas que é obrigatório para dar continuidade ao processo de abertura de uma conta bancária passa por fotografar ou fazer um vídeo do documento identificativo, e depois, por fim, passa por um telefonema por parte de alguém do apoio desse respectivo banco, entrar em contacto connosco para fazer determinadas perguntas e ter ali uma determinada interação para perceberem se estão a falar com a pessoa certa, ou seja, se não é outra pessoa a fazer-se passar pelo titular daquele documento identificativo. Acredito que no Instagram a situação possa ser similar, ou seja, acredito que se eles detectarem que é o menor que está a usar aquela conta e que mentiu na data, passa por colocar um documento identificativo. Agora, aqui a questão é que a gente sabe que nas contas bancárias eles protegem aqueles documentos de outra forma, porque sabem que se houver um vazamento de dados dos documentos identificativos, a penalização é muito forte e há consequências severas e graves para essas instituições caso isso acontecer, até porque eles, segundo percebo e segundo sei, eles são obrigados a não compartilhar com mais ninguém, a não ser para o uso próprio entre a instituição bancária e a pessoa. Ou seja, eles não podem, estão mesmo proibidos de poder compartilhar com terceiros, a não ser que eles façam a pergunta se podem, eu não sei se isso acontece, mas acredito eu que pode acontecer, de eles colocarem uma caixa com um visto, se a pessoa assinalar lá o visto, que está a autorizar o banco a compartilhar aquilo com terceiros para questões de marketing, etc, etc. Isso acredito que até possa acontecer. No caso do Instagram, como o propósito é completamente diferente, não estamos a falar de uma instituição bancária, estamos a falar de uma rede social, não sei até que ponto é que a solução passa a sair por aí. Se é legal ou não,
Eu sinceramente não sei o que é que a lei diz respeito a isso. Como eu vos disse, uma coisa é uma instituição bancária, outra coisa é uma rede social. Mas, na minha opinião, já é tarde que o Instagram esteja a tomar estas medidas. Estas medidas já deviam ter sido tomadas, estas ou outras que possam vir a ser tomadas, já deviam ter sido tomadas há muito mais tempo. Ou seja, já deviam ter sido tomadas medidas para que evitassem que os menores de idade usassem estas redes sociais. Até porque, conforme eu vos disse durante a notícia, isto está a ser usado amplamente em todo o mundo para a questão da pornografia infantil. E a gente sabe que isso é um flagelo e a gente sabe que o menor de idade facilmente cai numa rede destas. Então, se nós como adultos facilmente, por meio de conversa ali muito bem elaborada, acabamos por muitas vezes passar os nossos dados identificativos, seja o nosso nome, morada, número de telefone, e-mail, seja o que for, a terceiros, quando estamos a comprar uma coisa ou quando estamos a vender uma coisa. Muitas vezes caímos nesses golpes e somos nós adultos e já temos a experiência que temos e ainda assim caímos nesses golpes, quanto mais uma criança que está ali com um propósito, e facilmente um adulto mal intencionado acaba por perceber que há ali uma barreira aberta, que há ali um campo aberto para facilmente enganar o menor e colocá-lo numa situação bastante perigosa. Por isso, já era tempo que o Instagram tivesse tomado estas medidas. É de aplaudir. Vamos ver como realmente esta inteligência artificial, como é que esta tecnologia vai trabalhar de forma a que não seja demasiado intrusiva e que possa ser amplamente eficaz e sem que possa ir além do que aquilo que está permitido por lei. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.